Bom, estamos aqui em mais um encontro do grupo de estudo de psicanálise do GNFIL e vamos dar continuidade lendo o texto sobre neurose e psicose de 1924. Então já é um texto mais maduro, né? Então já é um texto ali mais do médio, período mais médio ali do Freud. Vamos que vamos, né? Não tá que publiquei recentemente, eu e D, ofereci uma divisão do aparelho psíquico que nos permite escrever uma série de relações de forma clara e compreensível. Em outro ponto, no qual toca o papel é a origem do superior, por exemplo, restam bastantes coisas obscuras e não resolvidas. É lícito esperar que o que foi ali colocado se revela útil e proveitoso também para outras coisas, ainda que seja apenas para ver de uma nova maneira o já conhecido. Classificá-lo diferentemente ou expô-lo de modo mais convincente. Tal aplicação poderia também significar um vantajoso retorno da teoria cinzenta que para a verdejante experiência. Peraí, quem é que tem que falar mais? Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Acabamos de começar o texto, hein? Tal aplicação poderia também significar um vantajoso retorno da teoria cinzenta para a verdejante experiência. Na obra mencionada, caracterizei os múltiplos laços da dependência do eu, sua posição intermediária entre o mundo exterior e o ID, e o seu empenho em fazer a vontade de todos os seus senhores ao mesmo tempo. Relacionada a um curso de pensamento vindo de outra parte, que diz respeito à origem e prevenção das psicoses. Ocorreu uma fórmula simples que trata da diferença genética mais importante, talvez que há entre neurose e psicose. A neurose seria resultado de um conflito entre o eu e seu id, enquanto a psicose seria o análogo desfecho de uma tal perturbação nos laços entre o eu e o mundo exterior. Peraí, que eu vou anotar isso aqui, que está muito. É justificada a advertência de que convém desconfiar de soluções tão simples para um problema. Além disso, nossa expectativa máxima é que tal fórmula se mostre correta em linhas muito gerais, mas isso já seria algo logo lembramos de toda uma série de percepção e achados que parecem apoiar nossa tese. As neuroses de transferência, conforme todas as nossas análises, surgem pelo fato de o eu não querer aceitar e promover a efetivação motora do impulso residual poderoso no ID, ou de contestar o objeto que a que ele visa. O eu, então, defende-se deles através do mecanismo de repressão. O que é reprimido se revolta contra esse destino, criando por vias sobre as quais o eu não tem poder ou um substituto que representa, que se impõe ao eu pela via de compromisso ou sintoma. O eu vê ameaçada e prejudicada por esse intruso a sonidade, dá prosseguimento à luta contra o sintoma, tal como se defendia originalmente do impulso instintual. E tudo isso resulta no quadro de neurose. Não constitui objeção que o eu, ao efetuar a repressão, no fundo esteja seguindo as ordens do superior, que, por sua vez, originam-se da influências do mundo externo real, que acharam representação no superior. Permanece o fato que o eu se pôs ao lado desses poderes, que nele as suas exigências têm mais força do que reivindicações situais do ID, e que o eu é o poder que coloca em andamento a repressão a essa parte do ID e fortalece a repressão mediante o contra-investimento da resistente. A serviço do eu, do superior e da realidade, o eu entrou em conflito com o ID. E assim ocorrem todas as neuroses e transferências. Por outro lado, será igualmente fácil, a partir do que até agora conhecemos sobre o mecanismo da psicose,
exemplos que apontam para um distúrbio na relação entre o eu e o mundo exterior, o que Meinert chama de amência, uma confusão alucinatória aguda, talvez a mais extrema e impressionante forma de psicose. O mundo exterior não é percebido de modo algum, ou sua percepção não tem nenhum efeito. Interessante, hein? Pois, normalmente, o mundo exterior domina o eu por duas vias. Primeiro, pelas percepções atuais, que sempre pode se renovar. Depois, pelo acervo mnemônico de percepções anteriores, que, como o mundo interior, constitui patrimônio e elementos do eu. Na amência, não só é excluído o acolhimento de novas percepções, mas também a retirada do significado, conhecimento do mundo interior que, até então, representava o mundo exterior como sua cópia. Autonomamente, o eu cria um novo mundo exterior e interior. E não há dúvidas quanto a dois fatos, de que esse novo mundo é edificado conforme os impulsos de desejo do ID. E de que o motivo dessa ruptura com o mundo exterior é uma difícil, aparentemente tolerável frustração do desejo por parte da realidade. Não podemos ignorar o íntimo parentesco entre essa psicose e o sonho normal, mas a precondição para o sonho e o estado do sono, caracterizado, entre outras coisas, pelo total afastamento da percepção do mundo externo. Quanto a outras formas de psicose, as esquizofrenias, sabe-se que tendem a resultar no embotamento afetivo, isto é, a perda de todo interesse no mundo exterior. Sobre a gênese das formações delirantes, algumas análises nos ensinam que o delírio é como um remendo colocado onde originalmente surgira uma fissura na relação do eu com o mundo exterior. Se essa precondição o conflito com o mundo externo não é muito mais patente do que agora notamos, a razão para isso está no fato de, no quadro clínico da psicose, as manifestações do processo patogênico serem frequentemente cobertas por aqueles de uma tentativa de cura ou reconstrução. A etiologia comum à irrupção de uma psiconeurose ou psicose é sempre a frustração, a não realização de um daqueles desejos infantis nunca sujeitados, tão profundamente enraizadas em nossa organização filogeneticamente determinada. Tal frustração é, no fundo, sempre externa. Em casos individuais, pode vir daquela instância interior no superior, que se encarregou de representar as exigências da realidade. O efeito patógeno depende de que o eu, essa tensão conflitosa, continue fiel à sua dependência do mundo externo e procure amordaçar o ID ou se deixar sobrepujar pelo ID ou se separar da realidade. Essa situação, aparentemente simples, porém, é complicada pela existência do superior, que, por um anexo ainda não esclarecido, reúne influências que vêm tanto do ID como do mundo externo, sendo como que um modelo ideal daquilo visado por todo o esforço do eu, a conciliação das suas múltiplas dependências. O comportamento do superior deve ser levado em consideração, o que não se fez até agora, em todas as formas de doença psíquica. Podemos, no entanto, postular provisoriamente que tem de haver afecções baseadas no conflito entre o eu e o superior. A análise nos dá o direito de supor que a melancolia é um exemplo típico desse grupo, e reivindicaríamos para esse distúrbio o nome de psiconeurose narcisística. E não destoa de nossas impressões que encontremos motivos para separar estados com a melancolia das outras psicoses. Percebemos, então, que pudemos completar nossa simples forma genética sem abandoná-la. A neurose de transferência corresponde ao conflito entre o eu e o ID, a neurose narcisística é o conflito entre o eu e o superior, a psicose, aquela entre o eu e o mundo exterior.
É certo que não podemos logo dizer se realmente adquirimos novos conhecimentos ou se apenas aumentamos o nosso acervo de fórmulas, mas creio que essa possibilidade da aplicação deve nos animar a manter a sugestão da sugerida divisão do aparelho psíquico em eu, superior e id. A afirmação de que neurose e psicose nascem do conflito do eu, com suas diferentes instâncias dominantes, isto é, correspondem ao fracasso da função do eu, que evidentemente procura conciliar todas as diferentes reivindicações, pede uma outra discussão que a complemente. Gostaríamos de saber em que circunstância e por quais meios o eu consegue sair sem adoecer de tais conflitos que sempre se acham presentes. Eis um novo âmbito da pesquisa, no qual certamente os mais diversos fatores se apresentarão para serem examinados. Dois deles podem ser imediatamente ressaltados. O resultado de todas as situações dependerá, não há dúvida, da constelação econômica, das grandezas relativas das tendências em luta, e para o eu será possível evitar a ruptura em qualquer direção, ao deformar a si mesmo, permitir danos à sua unidade e, eventualmente, até se dividir ou partir. Desse modo, as incoerências e excentricidades loucuras dos homens apareciam numa luz semelhante à da sua perversão sexuais, cuja aceitação lhe permite poupar a si mesmo repressões. Por fim, há a questão da qual pode ser um mecanismo análogo à repressão, mediante o qual o eu se separado do mundo exterior. Acho que isso não pode ser respondido sem novas investigações, mas ele deve ter por conteúdo, como a repressão, uma retirada de investimento lançado pelo eu. Acabou. E aí? O que tem de bom aí? Foi um bom texto? Foi uma boa divisão? Foi didático? O que vocês acharam? A questão da ruptura, ele fala, né, que a gente estava falando antes. Foi. Ele deu uma definição aqui, que até eu coloquei, ó. A neurose é o resultado de um conflito entre o eu e seu id, enquanto a psicose é o análogo desfecho de uma tal perturbação nos laços entre o eu e o mundo exterior. Quer dizer, se não tem laço, tem ruptura, né? Sim, uma perturbação no laço, né? É interessante como esses sistemas do Freud, eles têm aplicação física também. Hum, Porque se a gente for estudar na física, tem todos esses termos aqui. Perturbação, por exemplo, de um elétron. Só dando um exemplo de como é científico isso. sim. Só que eu acho que para ele se distanciar um pouco da ciência como a gente conhece, aí ele começou a criar termos mais metafóricos para se distanciar da ciência. Não é que ele cria termos metafóricos, né? Ele usa como muito embasado na ciência, mas ele também usa uma parte empírica, né? Por exemplo, essa questão do ID, do supereu e tal. Eu acredito que já deviam existir já alguns dessas palavras anteriormente, né? Então, assim, a forma de usar também é muito semelhante. Sim, e é super valioso esse texto, porque hoje em dia, de forma cotidiana, muito se utiliza neurótico e psicótico como se fossem as mesmas coisas, como se fosse algo equivalente e não é.
Uhum. Então, essa distinção, ela é fundamental para a gente entender do que a gente está falando, o que é o que está cometendo aquele sujeito. Ele realmente é um sujeito neurótico ou ele é psicótico? E aí a gente observa essa relação do conflito entre o ego e o ID, e já na psicose a gente vê esse conflito do ego com a realidade, e diferentemente do que acontece na psicose, que a realidade ela não é mantida, o neurótico já é um pouco o contrário. A realidade ela é mantida, só que aí a gente observa que vai para outras vias, das fobias, da, das obsessões. Uhum. Sim, sim. E hoje em dia também existe uma banalização de chamar qualquer um de neurótico ou de psicose, né, ou de psicótico, coisa do tipo. Você vê que ele distingue isso. Porque também a gente está passando por um momento que é muito, que a gente já falou até de diagnóstico lá no grupo, que é uma pandemia de diagnóstico também. Então, aqui você tem uma certa clareza. Claro que hoje em dia, talvez, já tenha mudado algumas coisas, já tenha avançado com certeza alguns pensamentos, é, algumas definições, né? Mas é importante, sim. E é importante vocês perceberem também que tudo tem relação com o eu, né? A questão do eu, o CD, e a questão do eu e o mundo exterior. São coisas diferentes, né? São coisas bem diferentes, né? Uma parte vai para o inconsciente, que é o ID, e outra parte que vai para o mundo externo. Isso mostra muito, fala muito para a gente onde a gente está localizado nisso, né? O que a gente também tem. E também eu percebo uma coisa que talvez, não, isso eu vou chutar, talvez todo mundo seja um pouco de neurótico, um pouco de psicótico também em algum patamar, né? Em algum nível, a gente também tem um certo deslocamento da realidade, das coisas à nossa volta, um pouco de. Talvez aqui a grande questão é o quanto isso é patológico, quanto isso é psicopatológico. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Sim, é tanto que até quando a gente vai falar sobre o narcisismo enquanto patologia, a gente tem o auxílio da escala para compreender. Uhum. Sim, sim, também tem isso. Deixa eu também falar aqui da neurose de transferência. Conforme todas as nossas análises surgem pelo fato de o eu não querer aceitar e promover a efetivação motora do impulso sexual poderoso no ID, ou de se contestar com o objeto que ele visa. Também ele fala também da repressão, né? Você vê que ele fala aqui mais para baixo da repressão. Você vê como tem vários níveis esse texto, né? Ele fala aqui em relação da repressão, né? Cadê? Mais para baixo. Ah, ele Eu acho também que quando o sujeito começa a perceber que o que ele faz é psicótico, por mais que ele seja psicótico, ele já está num processo de cura. Uhum, E o neurótico parece ser até mais difícil do que o psicótico, porque o neurótico ele não rompeu com o mundo exterior. Então, o psicótico, do jeito que ele é mais traumatizado, ele, em certo sentido, é mais fácil de se curar. Quando ele percebe o trauma, quando é bem trabalhado isso com o terapeuta, né, com o analista. uhum, Porque não é simplesmente você dizer
para o psicótico que ele é um psicótico. Aí você não está fazendo nada de terapêutico. É você mostrando aos poucos que. Porque o psicótico, mesmo de início, ele não tem noção de que ele rompeu com o mundo exterior. Para ele, o que ele está fazendo é normal. Então, ele não percebe isso. Que ele rompeu com pai, com mãe, com filho, com filha, com família, com sociedade, com todo mundo, e vive uma vida à parte, né? Uma vida e nele mesmo. E aí, quando passa por um processo de análise, que ele vai se estranhando, né? Não, mas não era para eu ser assim. Só essa tomada de consciência já é muita coisa. Sim, sim. Vanessa, quer acrescentar alguma coisa? Não, é só sobre essa questão até do tratamento de uma pessoa neurótica que tem, tem a sua dificuldade pela transferência, mas ao trabalhar esse algo que vai ser recalcado, a gente consegue. Mas claro que cada caso é um caso. Sim, sim. Ó, Mas também tudo tem sua complicação, porque, inclusive no texto ele fala muito sobre essa questão da repressão. O neurótico ele faz essa repressão e tem esse deslocamento. Ele não tem um deslocamento da realidade, mas ele tem um deslocamento para outro objeto. Então, também torna-se difícil em virtude disso. sim, sim. Até é bom a gente, vamos reler aqui o texto que fala sobre a neurose e transferência, né? Conforme todas as nossas análises, surge pelo fato de o eu não querer aceitar e promover a efetivação motora do impulso sexual. Acabei de ler isso aqui, mas não tem problema. Poderoso noide ou de contestar o objeto que lhe visa. O eu, então, defende-se dele através do mecanismo da repressão. O que é reprimido se revolta contra esse destino, criando por vias sobre os quais o eu não tem poder. Um substituto que o representa, que se impõe ao eu pela via do compromisso ou sintoma. O eu vê ameaçado e prejudicada por esse intruso a sua unidade. Dá prosseguimento à luta contra o sintoma, tal como defendia originalmente do impulso sexual. E tudo isso resulta no quadro de neurose. Não constitui objeção que o eu, ao efetuar a repressão no fundo, seja seguindo as ordens do super-eu. Olha que interessante. Por sua vez, originam-se das influências do mundo externo real que acharam representação no super-eu. E também, acabei subindo aqui, mas a gente falou também sobre o delírio, né, Rony? Ontem, né? Ele fala um pouco também, né? Sobre a gênese da formação delirante. Algumas análises nos ensinam que o delírio é como um remendo colocado onde originalmente surgira uma fissura na relação do eu com o mundo exterior. Uma bela definição de delírio, não? O que você acha? Eu não entendi, não consegui te escutar. Então, ontem a gente estava falando sobre o delírio. Lembra que você tinha me perguntado ontem, um tempo Lembro, atrás? lembro. Então, ele deu uma definição de delírio aqui. Você conseguiu ouvir? Eu acho que tá dando um pouco de interferência, porque o seu microfone tá ligado, Ronald. Aí eu acho que às vezes dá. É, Ah,
Perfeito. Vou reler então aqui sobre o delírio. Foi uma pergunta do Ronald ontem, né? Sobre a gênese da formação delirante, algumas análises nos ensinaram que o delírio é como um remendo colocado onde originalmente surgira uma fissura na relação do eu com o mundo exterior. Então a gente percebe também que é um tipo de psicose, não? O que vocês acham? Até ele fala aqui, né? Na verdade ele fala aqui, não precisa nem perguntar, ele já está no texto, ele já está dizendo. Ó, quanto a outras formas de psicose, quer dizer, então delírio é uma forma de psicose. E aí, Ronald, o que você acha? Eu acho que é isso mesmo. O delírio é um tipo de psicose, mas não é a mesma coisa que psicose, né? O delírio é como se fosse não sei se eu posso chamar assim, um sintoma da psicose, mas existem outros tipos de psicose que a pessoa não delira. Por exemplo, a psicose depressiva. A pessoa acha que vai morrer e ela começa a entrar em depressão, aí começa a ter pensamentos pessimistas que vai morrer e aquilo não para de rodar na cabeça dela, né? Ela fica só pensando nisso. Então começa a ter um certo delírio aí, um certo pensamento delirante. Quer dizer, são pensamentos fora da realidade, né? Que estão que quebram com a realidade, por isso que ele chama aí, não sei como é que ele chamou aí, chamou de qual foi? Fissura, né? Chamou de fissura. Isso. É como se fosse uma fissura, é uma ruptura, né? Como se fosse um corte no osso, uma fissura. E é mais ou menos isso, é como se fosse um osso cortado ali, rachado. Tanto é que a palavra esquizo, né? Esquizo vem de rachado. O esquizofrênico é aquele que tem o comportamento, ou a personalidade, ou algo do tipo rachado. E aí o sujeito pode ser esquizofrênico, mas não necessariamente viver delirando, né? Ele tem uma constituição esquizofrênica, mas a maioria dos esquizofrênicos deliram, mas nem todos deliram. Agora, todo esquizofrênico é psicótico, ele tem psicoses. Dá para entender? O Sim, sim. esquizofrênico, como o autista, eles têm psicoses, mas não necessariamente deliram. Pensamento delirante, qualquer pessoa pode vir a desenvolver. Uma pessoa, por exemplo, que perdeu um parente e aí não para de pensar no parente, ou uma pessoa que tem transtorno de pânico e aí só pensa que vai ser assaltado, que vai morrer ou alguma coisa assim. São pensamentos delirantes, fora da realidade. É claro que é provável, geralmente são pensamentos que são prováveis de acontecer, por exemplo, geralmente quem tem pânico, de fato, tem um fundo de perigo ali, mas não necessariamente isso vai acontecer. Então, se a pessoa só pensa nisso todo o tempo, então ela entra num delírio. Diz também aquela mulher que depois do parto tem nojo do filho, né? É porque ela começou a delirar, tem um pensamento delirante a respeito do filho. Então, é só separar essas coisas, que toda esquizofrenia tem psicose, mas nem toda psicose tem delírio. Agora, tem psicoses que são delirantes. Ficou confuso ou deu para entender? Sim, vamos lá. Vamos tentar explicar de outro jeito, igual você falou.
existe uma questão que ele divide em psicose e neurose como dois grandes grupos, e dentro desses grupos vão ter outras coisas que se pode chamar de psicose, porque elas estão relacionadas. Por exemplo, essa questão do delírio, ela é uma psicose porque é essa fissura na relação do eu com o mundo exterior. Então, tudo que tem essa característica vai ser uma psicose. A neurose já vai ser outra coisa. Entende? Então, assim, mas também a grande questão e essas questões tipo depressão? Talvez, eu não sei onde encaixaria isso, entendeu? Porque pode também ser uma neurose. E eu também não sei se a pessoa pode ser os dois juntos, neurose e psicose. O que vocês acham? Não? Nada? Então seguimos. O que mais chamou a atenção aí de vocês no texto? Essa parte aqui dá para você subir um pouquinho, processo patogênico, serem frequentemente cobertos por aquelas. Deixa eu ver. Não, Tá para cima. Para cima aqui? só mais um pouquinho aqui. Processos patogênicos. Não, aí já passou. Agora eu vi aqui. Aqui que você está falando, né? É, Tá. processos patogênicos serem frequentemente cobertos por aquelas de uma tentativa de cura ou reconstrução. Uhum. Deixa eu voltar aqui de novo. Se essa pré-condição, o conflito com o mundo externo, não é muito mais patente do que agora, notamos a razão para isso está no fato de, no quadro clínico da psicose, as manifestações do processo patogênico serem frequentemente cobertas por aquelas de uma tentativa de cura ou reconstrução. Não entendi muito bem isso aqui. Hum, olha, você tem que lembrar que nesse processo de psicose, ele não falou de uma fissura. Sim, Então, se tem alguma coisa quebrada, ele vai tentar fazer uma reconstrução. Entendeu? Mas, assim, às vezes, pode ser, talvez eu esteja falando que talvez nem isso dê muito certo, tem hora, entendeu? Fica uma coisa meio que uma ponte de madeira não deveria ser uma ponte de concreto. Se essa preposição, o conflito contínuo é muito mais patente do que agora até. Ó, porque ele fala frequentemente cobertas, ó, por aquelas de uma tentativa de. entendi agora. Que a reconstrução, ela vai reconstruir justamente essa fissura, né? É, porque a pessoa ela cria o mundo dela, né? Lembra que ele fala no texto aqui que a pessoa desloca, ela cria tanto, ela quebra tanto isso, deixa eu até ver onde que. Mas aí onde está, Rafael? Quem é que não cria o seu mundo? Então, aí é que foi o que eu falei um pouco antes. Eu falei, eu acho que talvez seja a mesma coisa do narcisismo. Há uma coisa meio saudável ali e uma coisa que é patológica. É claro que a gente cria nosso mundo, é claro que também a gente desconecta um pouco do nosso ID. Todo mundo é meio neurótico, meio psicótico, meio narcisista. Talvez haja um nível de normalidade e há um nível de
ruptura mesmo disso, já fica um extremo, entendeu? É claro, a gente também cria um artista, por exemplo, muitas vezes ele rompe com o mundo exterior para fazer uma obra dele, mas ele se comunica com a dele, mas é uma coisa mais controlada, entendeu? E é bom pro psicótico que ele trabalhe com arte, né? Porque aí ele vai é, trabalhando essas fissuras. É uma forma de reconstruir o ego dele, né? O eu dele que está fissurado ali. Talvez ele não consiga nunca sair daquilo, Uhum. mas só em ele estar trabalhando, fazendo algo, já já diminui o sofrimento, né, dele. A ideia, eu não vejo a terapia, a análise, com o único objetivo que não seja aliviar o sofrimento. Sim. Se o psicótico não consegue ser tirado do mundo dele, porque senão ele vai entrar em crise se tirar do mundo dele, né? Uhum. Então o que que faz? Reconstrói esse mundo. Sim. Diz assim, no lugar de você passar o dia assistindo televisão, que eu digo isso que eu conheço uns. Então eu sei mais ou menos como é que é. Uhum. Vai passar o dia assistindo televisão. Sim. Poxa, mas no lugar de tu passar o dia assistindo televisão e à noite comendo, feito bicho, Uhum. tu vai fazer agora pintar quadro. Sim. Não vai aliviar o sofrimento, né, dele, porque ele não se encaixa na sociedade mais porque ele só quer saber de videogame, ele só quer saber de é alienado, né? Uhum. E aí ele não consegue mais se socializar. De repente, ele faz pinta quadros, aí começa a mostrar para um, mostrar para outro, começa a vender, aí recebe o dinheiro, se socializa, sente vontade de socializar de novo, e Uhum. aos poucos vai diminuindo o sofrimento, né? Sim, então é uma forma também de fazer as coisas. A arte terapia ela é muito interessante por causa disso, né? É uma forma da pessoa que está desconectada, que está com aquela fissura que a gente leu, se conectar com o mundo em volta dela. Então, seja através do instrumento, de uma arte plástica, de uma pintura, ou de uma poesia, alguma coisa do tipo, um livro, uma literatura, começa a construir a partir disso e começa a criar uma ponte, né? Começa realmente aí a ter alguma coisa. Agora vai ter aquele fundo repetitivo. É interessante isso, né? Porque é chamada compulsão à repetição. Compulsão à repetição está mais como é pro neurótico, né? Mas eu acho que o psicótico também tem aquela história de repetir, repetir, repetir. Então, ele tem um padrão. Se ele gosta de assistir televisão, é assistir televisão até não querer mais. E se ele tem um padrão de jogar videogame, é jogar videogame até não querer mais. Certo que nem todo mundo que faz isso é psicótico, mas eu estou querendo dizer que na psicose tem muito isso, de serem padrões repetitivos. Sim, sim. Então eu acho que para diminuir esse sofrimento, tem que diminuir essa repetição. Porém, ele só consegue viver nessa repetição. É aí onde está o drama do psicótico, né? Que se você, como terapeuta, como analista, for querer tirar ele do mundo dele, ele vai entrar em crise. Porque ele só consegue entender o mundo daquela forma. Então, por isso que é um trabalho. Por isso que eu disse, né? O psicólogo, quando começa a criar consciência de que ele pode ter outros modos de vida, aí já é meio caminho andado. Porque até então a maioria não consegue ter essa noção. Sim, sim.
Vanessa, você quer acrescentar alguma coisa, Vanessa? Ah, não, eu só queria, eu acho até que você já marcou. É uma parte do texto que ele fala sobre a gênese da formação do delírio, que eu acho muito interessante porque quando a gente fala que um sujeito está delirando, muitas vezes a gente não compreende que o delírio, e ele fala sobre isso, que o delírio é uma forma de tentativa de reconstrução. Aí ele até diz que o delírio é como um remendo colocado onde originalmente surgira uma fissura na relação do eu com o mundo exterior. Exatamente, 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 ó. Até ficava marcado mesmo. A gente tinha falado sobre isso também, exatamente, exatamente. Eu acho que a grande questão de tudo isso é como a pessoa sai de uma situação monotemática para uma coisa mais polivalente, mais politemática, não polivalente, mas politemática. Então, assim, a pessoa cria o mundo dela, mas como que ela vai interagir com o mundo exterior? Existem várias formas. Uma dessas aí, até foi bem lembrado que a Vanessa falou agora sobre uma formação delirante, né? Você vê que ele fala isso mesmo, né? Algumas análises nos ensinaram que o delírio é como um remendo colocado onde originalmente surgiu uma fissura na relação do eu com o mundo exterior. É uma forma de reconstrução. É uma tentativa de cura ou uma reconstrução. Então a gente percebe que existem várias formas de trabalhar isso. Através da própria arte, como a gente falou, através do exercício físico também. Existem N formas. E aí você divide um pouco a pessoa. Ela não fica tão fechada no mundo dela, como a gente sempre fala, não fechada. Você vê que é muito interessante. E texto legal, hein, gente? Vale a pena reler várias vezes. Hein? O que mais, gente? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Então tá bom, pessoal. Se ninguém tem mais nada para acrescentar, deixa para a gravação.